Vamos lá, vamos para o ser e o nada. Estamos gravando. Então, pessoal, compartilho aqui com vocês rapidinho. É, né, para vocês podem ver aqui na página, nós estamos na página 96. Olha só, isso conta a nosso favor, né? A gente caminhou bastante nesse texto aqui. Parece que a gente não sai do lugar, né? Mas já são 100 páginas Ué. em 3 anos, né? Tá bom. Muito bem, pessoal. Então, nosso objetivo para hoje é esse parágrafozão que começa com a questão da lembrança, da rememoração, né? E termina abrindo a porta aqui para as portas, né? Para essa avaliação da dialética do Platão. Então, nós temos aqui que terminar toda essa argumentação que o Hegel vinha fazendo, depois que ele levantou a questão com o Jacobi, né? Então a gente pode dividir o texto assim, né? Temos uma introdução inicial, Parmênides, Spinoza, Fichte, depois uma avaliação do Jacobi, né? Onde surge a questão da síntese imanente, a questão da síntese em si, né? Mas depois que o Hegel já colocou a questão via Jacobi, nós estamos aqui nesses parágrafos, são quantos? A última citação do Jacobi está aqui, né? Esses últimos 4, né? Esses últimos 4 parágrafos, eles estão fazendo uma reflexão a partir dos resultados dessa análise do Jacobi, né? E essa reflexão se conclui nesse 5º parágrafo agora, a questão da rememoração, né? E aí, em seguida, é que a gente já começa né, começamos a nos encaminhar para o final dessa ANEA com a história do Platão e depois, como eu disse, o Goethe no final, né? Depois, antes da gente terminar, eu prometo, então, fazer o número de parágrafos, né, qual pertence a qual momento do texto, fazer uma divisão, né, uma Gliederung, como dizem os alemães, né, uma repartição aí dos parágrafos para a gente enxergar essa terceira meia como um todo, né, entendendo as articulações. Depois a gente faz isso. Mas para hoje, eu acho que basta a gente rememorar rapidinho esse último parágrafo que lemos no último encontro e já, puf, meter a cara nesse parágrafozão aqui, né? Então, bem rapidinho, a grande questão aqui que surgiu nesse último parágrafo é que, né, nessa pura reflexão do começo, com que a lógica começa, né, e começa pelo ser, essa passagem, né, ela está escondida. Então, a gente não compreende muito bem como é que se dá essa passagem, né, dado que o começo é imediato, a passagem desse ser imediato para o nada é uma passagem imediata também. Então, a própria passagem está escondida, né? Ou seja, em virtude de que o ser está posto apenas imediatamente, o nada irrompe nele apenas imediatamente, né? Tem esse nur als unmittelbar e aqui nur unmittelbar, né? Dado que o ser foi posto apenas imediatamente, né, em igual medida o nada irrompe a partir do ser apenas imediatamente. Esse nur, né, o apenas aqui é importante. Mas o que ocorre é que as determinações seguintes, a partir do ser aí, elas já são mais concretas. Isso quer dizer, a passagem já não vai estar mais tanto escondida, não se trata de uma irrupção, né, de um irromper imediato de um conceito no outro. A gente já consegue entender as mediações, né, dessa passagem, né? Ou seja, a contradição das abstrações, a partir da categoria do Dasein, ela já está mais posta, né? Então, justamente, dado que essa contradição está posta, a passagem
de uma determinação para outra não é mais imediata, ela é feita mediante uma mediação, e a mediação é essa própria contradição. Então, a conclusão que o Hegel tira disso, né? Ou seja, no ser nós temos essa passagem imediata, escondida, mas a partir do Dasein nós já temos mediações um pouco mais postas, né? A conclusão que o Hegel tira disso é, né, no ser, né, é, a rememoração, qual a rememoração? Aquela que nos explica que o ser é o resultado de uma abstração, né? No ser, essa rememoração ela está esquecida, ela foi deixada para trás da ciência. Então é aquela velha história, a lógica começa sem pressupostos, é um começo imediato. Então tudo aquilo que a gente havia adquirido na filosofia do espírito foi esquecido, né? É como se do saber absoluto para o ser puro o pensamento tivesse passado no rio do esquecimento. Então, né, no ser falta essa lembrança. E essa lembrança, o Hegel diz, ela vai depois expressamente ser posta, ser retomada a partir da lógica da essência. Então, peraí, vamos entender, né? No ser, não temos essa lembrança, por isso que é tudo imediato. Mas no Dasein, logo em seguida, as coisas são mais mediadas, né? Então a gente já começa a nos lembrar daquilo que a gente havia se esquecido, né? Daquilo que a gente havia esquecido, né? A partir do Dasein, nós começamos a nos lembrar, mas ainda essa lembrança não foi completada, né? Então, todas as determinações da ciência da lógica do ser, a partir do Dasein, então, Dasein, átomo, depois continuidade, discreção, depois medida, né? Todas as determinações seguintes da lógica do ser, elas vão ser esses, essas etapas da rememoração daquilo que precisou ser esquecido para que a gente pudesse começar imediatamente com o ser. E na lógica da essência, que termina a lógica do ser, né? Na lógica da essência, então, essa lembrança ela já é o próprio objeto, né? Ela já está mais ou menos completa. Né? E justamente porque essa lembrança já está completa, na lógica da essência, então o ser não é mais imediato. Né? Essa é a conclusão aqui no finalzinho do parágrafo. Né? Aquela imediatidade unilateral do ser, ela já é posta na essência como mediada. Isso significa que o ser já não é mais o ser agora é a existência. Então, a diferença entre ser e existência é que o ser é imediato, a existência é a mediatidade posta. Né? E o que é aquilo que media a existência? É o fundamento. Então, a existência é um ser mediado por um fundamento. O ser é sem mediação, sem fundamento. Né? Então, por isso, ele é esse ser simples que nos causa aqui tanto problema. Bom, isso só para lembrar as etapas aí do que a gente discutiu no último encontro, mas agora a gente pode, então, não sei, né, se você tiver alguma questão, a gente pode retomar, mas o projeto é encararmos, né, pegarmos pelo chifre esse grande touro aqui que tem na nossa frente, que é esse parágrafozão. Hum. E aí? Alguma questão ou simplesmente passamos a leitura? É, vamos ver aí se alguém tem alguma coisa a dizer, né? Mas eu acho que é isso mesmo, você retomou o argumento, né? Tal como a gente já tinha lido essa primeira parte, né? Desse próximo Exato. parágrafo, né? Sim. Quer Vamos, dizer, vamos. o que ficou um pouco assim de impressão geral, né? É essa diferente acepção da Erinerum, né? Ela pode ter vários encaminhamentos, expressões, né? Ou manifestações, né? Ela se manifesta de um modo no ser, né? No estágio assim lógico do ser. Depois ela se torna uma outra coisa na essência, mas ainda que se torne outra coisa, executa uma função parecida, né? Sim, sim. E tal, né? Não, acho que isso é bom. A partir do Dasein, né?
essa Erinnerung, essa lembrança, ela vai se manifestando. Ah, Mas, posto que os conceitos do ser, todos eles são muito exteriores ao pensamento, eles são muito objetivos, né? Por exemplo, o conceito do número. O número, ele é, né, historicamente dado como algo independente das nossas vontades, né? Ele tem propriedades próprias, a gente tromba nas propriedades dos números, né? Nós não colocamos elas lá dentro, elas aparecem por si próprias, né? Então, essa aparente exterioridade dos números, né, ela é um bloqueio, ela é uma dificultação para essa lembrança de que também os números são resultado da negatividade do pensamento. Isso é difícil de entender. Pô, como assim os números, os próprios números, eles são tão materiais, né? Estão lá fora, né? Como é que eles são resultado desse processo de abstração que o pensamento faz, né? Então, todas as categorias da lógica do ser, a partir do Dasein, elas já estão iniciando esse processo de rememoração, mas o objeto, cada um desses conceitos, né, eles ainda são muito duros e a lembrança não cabe inteiramente neles. Essa lembrança, essa rememoração, ela vai caber integralmente no conceito quando a gente já estiver tratando dos conceitos de reflexão, que por definição são conceitos mais plásticos, né? O Locke vai dizer que os conceitos de reflexão são associações, né, que nós criamos livremente. Os conceitos de reflexão são a única coisa que dá verdade para eles são os contratos, né? As concordâncias entre as pessoas. O Locke é um nominalista, né? Então é muito fácil você transformar a bel prazer os conceitos de reflexão. Eles são um material mais plástico. E aí o Hegel confirma isso, é verdade. Tanto é que eu analiso a identidade e eu encontro dentro dela ali a diferença, né? Então, os conceitos da reflexão, eles são todos já essa rememoração facilitada. Não há mais obstáculos externos ao desdobramento dessa rememoração, porque os próprios conceitos já são plásticos neles mesmos, frutos da reflexão. sim. Quer dizer, mas talvez dê para a gente dizer assim que o ser aí ele já teria, digamos assim, o grau mínimo de rememoração, né? É, Assim, porque ele já exporia a contradição que engendra, né? exatamente. E tal. Aí é que tá, né? Aí eu lembro sempre daquela. Talvez você comentou essa frase do Adorno, né? Que ele disse que a lógica não deveria começar pelo ser, né? A lógica do Hegel, mas pelo ser aí, né? Mas de uma certa maneira ela começa pelo ser aí, né? Assim, Também, assim, também. sob uma certa perspectiva, né? Porque é o ser aí, portanto, que permite que a gente leia retrospectivamente com precisão de que se trata, né? Quando a gente fala ser, né? Assim, então é um pouco funciona retrospectivamente também, pelo que eu estou vendo aqui, né? Sim, não, você tem razão. O próprio Anton Koch, né, vai chamar sempre o ser aí do Big Bang, né? O Isso. Big Bang do pensamento. É aí que começa, né? De fato a coisa. Então, assim, é verdade. Mas o importante é, ele não poderia ter começado pelo ser aí, Sim, porque aí faltaria uma mediação, né? O ser é, aí, aquilo que caracteriza o ser aí em relação ao ser, é justamente o ser aí já contém mediações, né? Mais expressas, não é isso? é. E o ser não, né? Mas o ser aí só contém essas mediações mais expressas porque ele foi mediado pelo ser, Sim, né? Então, se o Hegel começasse com o ser aí, ele não conseguiria é, é, evidenciar como o ser aí já é feito por mediações, porque faltaria a etapa mediadora do ser, do nada e do devir. Então é um beco sem saída, não tem jeito, teria que começar pelo ser, não, sim, não sim. tem outra possibilidade. É, alguém levantou a mão? Foi isso? Eu não estou vendo aqui, deixa eu sair aqui, Eu, eu acho. Opa, Natan, bom dia, diga. bom dia. Eu queria essa coisa da rememoração, assim, queria fazer uma pergunta sobre isso, talvez seja meio idiota, assim, mas são duas coisas relacionadas. A primeira está falando de rememoração, quem é que está fazendo essa rememoração, assim, né? Quem é que
que vamos dizer assim, que lembra. E a segunda coisa, o que se lembra nessa rememoração, né? Porque eu imagino que a resposta à primeira pergunta vai ter a ver com a fenomenologia do espírito, né? Que é onde o Hegel já descreve esse processo de purificação da reflexão, né? Que é essa que vai começar a ciência da lógica. E aí, mas quando você passa da fenomenologia para a lógica, né, que reinicia isso, né, esse esquecimento, aqui me parece, não representa uma lembrança de tudo que a lógica vai descobrir, né? Não é tudo que é o caminho que na fenomenologia foi percorrido, né? Tem coisas não. Então eu fico assim, em que medida é realmente uma rememoração e não é também uma outra coisa? Sei lá, quando eu sempre vejo essa discussão, eu fico pensando nisso. Tá certo, tá certo. Vamos na primeira questão, né? Quem, não foi isso? Quem é o sujeito da rememoração? É isso. Tá. Bom, é o pensamento puro, ou o pensar, na verdade, né? O pensamento puro já está substantivado, né? Gedanke. Então, não é ele. Se a gente vai buscar o sujeito, temos que manter a forma do infinitivo, é o pensar. O pensar é que é o sujeito dessa rememoração. A pergunta que a gente pode pôr é: por que que depois da fenomenologia do espírito, o, o pensar passou pelo rio do esquecimento para começar a lógica? A resposta não é difícil, não. É que, né, a fenomenologia do espírito faz a ciência da experiência e da consciência, mas ainda sempre na plataforma da consciência, né? O saber absoluto é aquele momento que suspende a cisão da consciência, mas todo o percurso foi um percurso da consciência, né? Da consciência que aparece, às vezes com interferência da consciência filosófica, mas, né, quem foi ali o hipokeimenon, né, o substrato aí dessa experiência, mesmo que não tenha sido em todos os momentos o sujeito dessa experiência, mas quem foi o substrato dessa experiência foi a consciência natural. Aí, justamente por isso é que quando ela consuma a sua experiência e suspende a cisão da consciência, né, essa cisão que separa de um lado o sujeito do outro objeto, ela alcança esse, vamos dizer assim, nesse nirvana, né? Mas como ela fez esse percurso ainda sem o conceito, sem a lógica, né? No mesmo momento em que ela alcança o resultado final, esse resultado final some para ela, porque ela ainda não fixou os conceitos. Ela tem uma experiência, mas essa experiência ainda não em termos químicos, né? Ela não se decantou, né, em conceitos. Então, tudo que ela conseguiu, ela esquece logo em seguida, né? A analogia para isso pode ser a Revolução Francesa, né? Todo o processo social que eclodiu ali na Revolução Francesa, depois de repente é como se passasse uma tábua rasa e as pessoas não se lembrassem mais quais foram os motivos, quais foram, né, os sujeitos, né? Aí vem restauração, né? Segundo Império, né? Bom, tem aquela frase do Teilhard, né? Não aprenderam nada, mas não se esqueceram de nada, né? Um pouco assim. Então, né, dado que a fenomenologia do espírito não desenvolve os conceitos propriamente, ela não fixa as coisas, e aí quando ela chega no resultado, o resultado se esfuma. E aí a ciência da lógica começa, então, do zero, praticamente. Ex nihilo. Mas, na verdade, de fato, não é do zero, é do Do ser, né? Neida, né? Como o pessoal fala hoje em dia. Do Neida? Como É. assim? Não, o pessoal fala, né? Os meus alunos falam muito do Neida, né? Eu falo assim, não, galera, fale ex nihilo, é muito mais chique. Isso eu pedi, cara. Diga aí. Do Neida, eu nunca tinha escutado, mas bom. Sério? Eu tenho que conviver É, com a moçadinha aí. pois é. Então, o sujeito que se relembra não é a consciência, não é o sujeito empírico, né? Não é a consciência natural. O sujeito que se relembra desse percurso é o pensar. E por que que esse pensar se relembra disso? Justamente na medida em que ele vai observando cada um desses seus elementos, que são os conceitos, e ele vai enxergando a passagem de um no outro, né? A mediação de um no outro.
Então, quando ele percebe, putz, se eu digo ser, eu digo também o nada, tem uma passagem entre eles. Hum, então significa que os meus blocos materiais mais básicos, que são os conceitos mais abstratos, eles não são realmente idênticos a si, eles sempre apontam já para o seu outro. Eles não são imediatos, eles são mediação. Então, é o pensamento que vai construir, o pensar, na verdade, que vai construindo para si de uma maneira que já não pode mais ser revogada, como foi o caso na filosofia do Espírito. O pensar vai construindo para si as provas dessa sua rememoração, as demonstrações. E aí não tem mais volta, né? Depois da filosofia do Espírito não tem mais esquecimento. Oh, desculpa, depois da ciência da lógica, né? Não tem mais esquecimento. A ideia absoluta, quando pula para fora da lógica na natureza, ela não se esquece de nada. Ela sabe muito bem quem ela é, ela vai buscar na natureza exatamente né, os seus elementos, né? Então, esse esquecimento, ele só acontece, essa, essa passagem pelo rio do esquecimento só acontece da filologia para a lógica, porque a filologia é pré-lógica, né? Ela tem os conceitos da lógica ali pressupostos, mas ela não consegue captar, fixar. E aí tudo que ela constrói, ela perde. Então, essa seria, a meu ver, a resposta à primeira pergunta. Qual era a segunda mesmo? A segunda era que, mais ou menos, tipo, essa coisa da rememoração, né? Ela diz respeito ao que exatamente? Porque é só Hum. esse começo do nada, né? Do ser e do nada, ou essa rememoração ela acontece progressivamente ao longo da lógica? Se for assim, é como se você só lembrasse daquilo que você já experimentou, mas não tivesse uma novidade, né? E eu acho que, na verdade, a lógica tem essa diferença de novidade em relação à experiência fenomenológica, né? Tem. Você já respondeu a pergunta. Nas duas alternativas aí, né, você já respondeu. Não é imediato, é gradativo, né? Então, primeiro aqui no ser e no nada nós estamos observando as aporias que surgem dessa falta de lembrança, né? O fato de que o nada irrompe do ser imediatamente. Como assim? Ele já surgiu, né? Parece um pouco aquela experiência, aquele momento lá da consciência natural, que o objeto surge para ela nas costas dela, e ela não entende, né? Então o nada surge meio que nas costas do ser, e a gente fica assim, mas como assim, cara? Eu estava pensando aqui no nada, estava com o nada na mão, e de repente, quando eu olhei, o nada era o ser, né? Então, não é um processo imediato, é uma construção gradual das etapas dessa rememoração, e isso, de fato, é a lógica do ser. A lógica do ser é que vai relembrar para o pensamento, relembrar para o pensar, né? Ter essa determinação aqui, relembrar para o pensar que ele é sujeito, né? Que é tudo negatividade, que é tudo mediação. Então, a lógica do ser é que tem essa função precípua, vamos dizer assim, né? De construir a escadinha até você chegar à rememoração completa. E tem uma definição aqui, né? Aqui, ó. A Erinnerung, o quê? Das ist Resultat der vollkommenen Abstraktion, also schon von daher abstrakter Negativität. É isso que desculpa, peraí, ficou assim como grifar. É isso que a lembrança nos lembra. Ela nos lembra que os conceitos são resultado da abstração, especialmente o conceito do ser é resultado da abstração completa. Então, o ser, ele é negatividade abstrata. Todos os outros conceitos são também negatividade, certamente, né? Produtos dessa negatividade. Eles não serão tão abstratos quanto o conceito do ser, mas certamente ainda serão etapas dessa abstração, etapas dessa negatividade. É isso que a lembrança vai nos lembrar, que cada conceito é resultado da atividade mediadora do pensar. É mais a lembrança da atividade propriamente do que do conteúdo em si, né? Não é quais conceitos que estão em questão, mas sim é que esses conceitos, né, e a dialética entre eles é um resultado dessa atividade negadora. Eu A acho que é rememoração isso. da atividade, né, que tem
que os conceitos são resultado da atividade mais do que quais conceitos são resultados. Porque os conceitos já estão prontos, já estão dados na história da metafísica, na história da ciência, né? Eles já estão lá, ser, nada, ser aí, algo, outro, número, né? Átomo. Os conceitos já estão lá. Ele não precisa dizer quais são os conceitos. Ele só tem que retomar esses conceitos e relembrar em cada um deles o trabalho de mediação que o pensar, né, teve que exercer para que eles fossem engendrados. Só que com isso, quando você retoma esse trabalho da mediação, o objeto muda. O ser já não é o mesmo ser, o número já não é o mesmo número, né? Você libertou todos essas moedas do espírito, né? Você libertou todas elas de serem coisas que caíram do céu, né? Você se lembra que teve algum coletivo social, alguns institutos que produziram essas moedas, né? Que essas moedas são instantes de uma certa organização, né? Elas consubstanciam uma unidade de valor e tal, 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 tal. Então, o objeto muda, a moeda deixa, né, o valor deixa de ser o valor, você tem ali todo o substrato do valor, né, redescoberto, né? Tudo vira lógica, né? Aqueles conceitos que eram conceitos da metafísica e da ontologia passam a ser conceitos estudados apenas nas suas relações intrínsecas, sem referência a nada exterior. Lógica pura, né? E aí sempre essa minha questão, né? Essa nossa questão, né? Não é ontologia. Ontologia, aí nós estamos falando de coisas brutas, né? Coisas que existem, né? O Hegel está falando dos conceitos enquanto produtos do pensamento, do pensar. Ah. Cara, é uma discussão assim que é muito importante para a obra dele, né, para o próprio conceito de ciência dele, né? Porque em primeiro lugar, eu acho que é uma questão aí de muito flerte com Platão, né? Porque já Platão tem toda uma percepção da verdade, a aletheia, como um desesquecimento, né? Porque a aletheia no grego é esse alfa privativo e a aleté desse rio do esquecimento aí, né? Essa reminiscência platônica é um desesquecimento, a verdade como desesquecimento, né? O Heidegger fala muito também sobre isso, né? E eu acho que o Hegel tá muito interessado nessa ideia, né? De que agora o problema é que na fenomenologia você tem a fenomenologia ela é inteira, ela é duas coisas ao mesmo tempo, a fenomenologia, né? Ela é a experiência da consciência, tá? E nessa dimensão da experiência da consciência, você tá sempre marcado pela dicotomia entre o para si e o em si. Quer dizer, você tem uma diferença entre consciência e verdade ali, né? A verdade é sempre algo para a consciência, algo que vale em si e que vale para a consciência, né? Então, essa é uma marca, né? E você tem, além dessa dimensão da experiência da consciência, da fenomenologia, você tem a ciência da experiência da consciência, né? Essa ciência, né? Eu diria até o seguinte, que ela é o momento lógico dentro da fenomenologia, porque ele é o É, momento sim, científico da fenomenologia, né? E o verdade. responsável por esse momento lógico da fenomenologia não é a consciência, digamos assim, é o pensamento puro, né? Ele já é o nós, né? Sim. Então, assim, é ele que vai, ele que vai vendo essa conexão que para a consciência não existe, né? Ainda. Então, assim, e é aí que se dá a rememoração, né? Então, assim, eu acho que na lógica, como você já não tem mais essa diferença entre o para si e o em si, digamos assim, né? Você tem uma espécie de auto-manifestação da verdade, né? Não uma verdade que é para a consciência, mas uma verdade que se manifesta, né? E é essa auto-manifestação da verdade que depende dessa retrospectiva, depende sempre de você entender o que passou. Eu acho que essa Erinnerum aqui, que está em jogo na lógica, e que vai se construindo e que vai se mostrando gradativamente, né, vai recuperando, é um pouco o que ele, de maneira, vamos dizer assim, metafórica, entende como sendo a coruja de Minerva, né? Quer dizer, é sempre ela espera o sol se pôr,
né? E alça voo, porque daí ela vê o que aconteceu, né? Então assim, ele vai começar a falar disso agora no começo aí do próximo parágrafo, né? Quer dizer, essa rememoração é que acho que ela contém, e daí vem a importância desse operador, tanto para a fenomenologia quanto para a lógica, ela contém o momento propriamente científico, né? Eu acho, né? Porque ela esclarece, digamos assim, põe às claras a mediação. E aí, com isso, ela revela a verdade, né? Uma autorrevelação da verdade, a gente poderia até dizer, né? E aí é uma conexão muito. Agora, enquanto Platão pensava isso de um outro modo, né? Tipo no Fédon, filosofar, aprender a morrer, aquela coisa, né? Porque você vai se conectando cada vez mais ao mundo das ideias à medida que você vai se desvencilhando do corpo, da sensibilidade. Quer dizer, estava tudo cercado numa metafísica, numa ontologia muito própria. O Hegel faz uma espécie de operacionalização lógica dessa auto-manifestação da verdade. É pelo menos o modo como eu vejo, né? Quer dizer, e aí ele já disse para a gente, olha, tem uma rememoração já atuando no nível do ser, mas ela não é tão, digamos, explícita quanto virá a ser o tipo de rememoração em jogo, por exemplo, na essência, né? Em que você tem já essa separação entre existência e fundamento aí de que ele falava, né? Então, não sei, eu acho um tema interessantíssimo. Eu acho até que essa Erínero, ela pode ser até pensada, eu até falei isso, acho que da outra vez, né? Como uma espécie de um fio subterrâneo que vincula a fenomenologia à ciência da lógica, né? Quer dizer, porque é ela que está por trás daquilo que ele fala ali na introdução da fenomenologia, da ciência, da experiência e da consciência, né? Opa, eu acho que eu até caí, cara, agora, não sei lá. Eu caí um pouco também. Não, mas enfim, é uma boa questão. Mas ele vai continuar aí, né? Essa questão. Tem toda essa história da, Mas da eu aletheia que é gostei muito disso. importante. Gostei de você falar que a Irina seria esse vínculo, né? É, entre a lógica e a fenomenologia. Isso é bem interessante. É a lógica que já está na fenomenologia, né? Ah, Assim, e como um elemento organizador. Tá naquele modo que o Miller gosta de interpretar do Suzanne, não está isso. interferindo na experiência própria da. Agora, ela vai catando os caquinhos, né? Ela vai fazendo, compondo aquilo ali como uma ciência, como uma espécie de. Na organicidade das figuras, né? E isso só aparece para o nós, né? E não para a consciência. A consciência está entregue ao seu próprio destino ali, né? Exatamente. Temos uma pergunta do Ander. Aí em seguida a gente lê então o paragrafão, né? Senão a gente não vai sair dele. É. Oh, bom dia, tudo bom? Bom Você me dia, escuta bem? bom dia. Escuta Sim, tudo? Não, tudo bom? Bom dia, colegas. Não, frente ao que estão discutindo, eu lembro também da última reunião, eu ficaria assim como com essa necessidade, será para trabalhos posteriores, ou se vocês talvez tenham alguma pista, porque se o professor Marcos ele vai marcar os três momentos da negatividade, como infinita, abstrata e autorreferencial, a gente poderia falar que em cada um tem também momentos dessa desse mas aí es tanto de Erinnerung como de Verbogen, ¿sabe? De esquecimiento. Porque si no, todo estaría de una vez expresado. Por eso ese momento necesario de los presupuestos y los costos. Es decir, si aquí la cabeza, pues es falando, me viene así más o menos a la idea de que en la negatividad infinita está un proceso de constante progredir da Irina. O sea, na negatividade infinita, como que la Irina é um tipo muito mais necessária, mais explícita, como vocês falaram. Aqui na negatividade abstracta, a Irina, ela está, mas ela é oculta, é lo cuestión, ya no es esquecida, o sea, o pasaje no es tanto es esquecida, sino oculta, que a palavra que ele utiliza é mais de ocultação. Verbogen. Ahí, yo no sé si en el alemán aparece una similitud entre Verbogen y la palabra del esquecimiento. Mas me parece que aquí a posibilidad de la negatividad abstracta para la rememoración tiene una particularidad que es la propia do propio, pues la propia lógica do ser, como você falou, es la pura inmediatez. En la esencia,
la esencia debe aparecer un tipo de lembranza, la misma similitud que la negatividad de autorreferencia. Ahí sería mismo la lógica del concepto y la lógica da esencia, como conectadas en ese proceso pues de rememoración. Acho que eles caíram, né? Ou eu caí? Eles Aí, caíram, né? Eles caíram os dois. Sei lá, essa era mais ou menos a ideia que eu estava tendo, tipo, como se nessas três gradações do professor Miren, eles têm de rememoração derivam, mas também de esquecimento. Ou será, pensar um quadrinho ali para esquematizar. Esa es como la perspectiva que yo tengo, porque de esa manera, o la relación, por ejemplo, que hay entre ser y existencia, que él está hablando allí, él se marca precisamente por un proceso de que en la existencia, que ya la lógica de la esencia, hay una especie de conmemoración más concreta, más explícita, mientras que en la lógica del ser, o aquel esquecimiento, si bien él está presente, o saber tu pasaje, él o lo oculta. Aí eu não sei se isso é propriamente um esquecimento. Era como a dúvida que eu teria para os professores. Que no Heidegger, nas lições sobre lógica, ele vai diferenciar entre o esquecer o ser, e olvidar o e ocultar o ser. Para esquecer o ser é tipo como que quando você está na vida cotidiana e você literalmente não tem essa pergunta para o ser. Se bem o ser está presente ali, você na vida cotidiana não faz a pergunta filosófica, o que é o ser? Não, você está num mundo imediatamente significativo com as coisas. Mientras que na filosofia, se faz a pergunta pelo ser, por os sentidos do ser, mas há o esquecimento do ser. Ocultamento do ser. Eso sería como casi que una diferenciación entre olvidar y ocultar, no sentido que epistemológico mismo, la pregunta por la verdad. Quien se pregunta por la verdad, eh, oculta. Quien no se pregunta por la verdad, es que es un esquecimiento. Así que mismo está enojando. Y no sé si Hegel está considerando esto acá, sobre todo por la, o uso de las palabras que le tengo, que no es tanto pues sí, esquecimiento, es mucho más ocultación. ¿Sabes? Los profesores caíram. deve ter faltado luz em Brasília, porque caiu todo mundo. Né, o Eric acabou de mandar mensagem lá no grupo dizendo que a internet caiu. Mas Mas a gente poderia conversar aqui mientras eles vão chegando. É, cara, tá tendo alguma coisa aí pelo plano piloto. A internet de todo mundo tá caindo. essa minha filha Todos que mesmo, estão lá, né? com as 4 pessoas assim de uma vez só. É, Ficaram quanto? 9 pessoas. caiu o Fábio, o Eric, o Moisés e a Yasmin, né? Eso es o Elon Musk, pô. Parecendo os tarde. Que Y ahí horror. aquella pregunta que, bueno, aquella posición del profesor también achei muito massa, o sea, tipo, como un momento lógico na fenomenología. Tem muito escrito también ahí esa relación entre lógica y fenomenología. O sea, sí, yo lo estaba viendo mucho más como aparece en la antropología. Yo comenté otro día que para mí, antropologia, o espírito subjetivo, ele vai unificar precisamente o processo do Erinero e do movimento pues, do conceito, ou a unidade do conceito. Quando a gente pide na enciclopédia, começa com o espírito livre, que seria, em última, su propia estabilização como hábito, e aí sigue depois de que a consciência ou aquilo ali, aquela substância viviente va agarrando como a propia idea de conciencia. Salto hacia la conciencia cuando estabiliza todos los impulsos que interiormente le son casi que caóticos por medio del hábito. Y ahí la conciencia sería la parte de la fenomenología de la enciclopedia. Y la se centra sobre todo en las operaciones de la relación. Ahí como que la herida, yo no voy a se termina en la fenomenología de la enciclopedia, en la fenomenología pues, ahí yo
Pues no sería, para mí no sería como que tan centrado ese carácter lógico do Darío como lo falou o professor Eric, mas achei muito interessante mesmo também, porque aí no espírito livre acharia propriamente a conexão aí se faz, ou se não, ou centralidade muito mais na parte da psicologia, tá? Que é como que o momento em que la conciencia deja de ser pura relación y ella ya se convierte casi que en unidad allí epistemológica, pues, para captar la verdad. Ahí también identifiqué con esa área que yo le estaba hablando. También hace muy brillante, o sea, una lectura que nunca tinha escutado. Ai, não sei. Só um minutinho. Alguém aí ficou como mediador da reunião? Não sei se tem isso, né? Para poder autorizar a entrada. Porque o Eric Não, não estava. acho que qualquer um de nós aqui pode autorizar. Para mim não aparece, não. Aparece não? Não. Para mim aparece. Quando alguém tá tentando entrar aqui, aparece a solicitação. Eu acho que eu não sei se é porque a sua conta não é institucional, né? Acho que ainda tem isso também. Falou que não está conseguindo. Não sei se é porque precisa aceitar ele. Acho que tem isso. Deixa eu ver. Ele tá dizendo que não tá conseguindo reconectar o Teams, né? Nossa, na boa, cara, o Teams aqui, esse Teams é um saco. Jesus, cara. É isso. Esse negócio aqui é uma bosta, cara. Eu Ele acho é que tinha que uma plataforma é, muito temperamental. deixar um perfil aqui fake aqui no Teams e depois fazer uma reunião no Google Meet. É. Ele tá dizendo, acho que foi o Eric que disse aqui que não tá conseguindo reconectar o Teams, né? Não é que ele não tá conseguindo entrar na reunião, ele não tá conseguindo voltar pro Teams, né? Ah, Acho que ele não tá conseguindo fazer o login. cara. E o É, Fábio que o também Teams. deu sinal. O Fábio não deu sinal. É, porque o Teams às vezes tem dessa palhaçada. Quando você tenta voltar, ele pede para fazer a autenticação da conta. É um porre. E a gente nem leu o parágrafo ainda, que é um parágrafo. Então, É 11 o, horas já. Cos- é o Cosmos enviando um sinal, né? Rememorou demais, né? Ó, o Fábio também tá reclamando da mesma coisa, falando aqui bug geral. E a gente saiu e conseguiu voltar, né? É. O Eric falou que a internet voltou, mas o Teams não. É. Será que não teria, talvez, que se ele criasse um novo time, né? Um novo link, será que resolveria o problema? Não, mas aí eu não sei o que que tá pegando com. Eu não sei, a gente tem que perguntar por que tá pegando, né? Se ele não tá conseguindo entrar, se ele não tá conseguindo fazer o login, né? O O Fábio Fábio mandou mandou aqui pro Google, né? pro Meet, muito bom. Aí sim, pô. Ah, Aí, galera, finalmente. quem tiver aí, ó, vai lá pro Meet. O Fábio mandou lá no WhatsApp. Eu não consigo colar no chat aqui, então, viu? Pera aí, deixa eu abrir aqui deixa eu abrir o Zap aqui que eu acho que eu consigo colar. Tem que sair aqui, senão eu não consigo entrar no outro, da câmera. Até Tem que mais. parar a gravação. Não sei, eu vou.
Eu deixo o link aqui no chat ou acho que todo mundo viu, né?